Jesus, envolvidos com as emanações trazidas pelos mentores espirituais, para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos desencarnados que convivem conosco no dia a dia, envolvidos com as tuas orientações, trazida pelas páginas esclarecedoras dos Espíritos Protetores, nós estamos reunidos novamente neste domingo pela manhã, dispostos ao aprendizado, ao entendimento, mas acima de tudo, Senhor, à luta na Tua seara. Dispostos a vencer o homem velho, que inúmeras vezes ainda ressoa dentro de nós, dispostos a vencer as mazelas, sendo norteados por essas orientações tão esclarecedoras e tão simples, de conformidade com a bagagem que a gente vem adquirindo. Contamos, Senhor, com a Tua presença, através desses mentores, e que nós saibamos emanar as mesmas fluidificações para aqueles que nos procuram, sejam eles no âmbito familiar, social, profissional e no âmbito espiritual, porque sabemos que estamos todos de alguma forma interligados. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos e hoje nós vamos trabalhar o capítulo Ante o Além. O Religião dos Espíritos, ele está sempre trazendo uma pergunta do Livro dos Espíritos. E aqui ele vai discutir a pergunta 182. 182. É possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? É possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos? É possível a gente conhecer o que acontece do lado de lá, em outros planos? Não. Da forma que a gente gostaria, respondendo muitas vezes à nossa curiosidade, o nosso interesse com profundidade? Não. Nós, espíritos, só podemos... Olha o que a espiritualidade responde. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Não adianta eles falarem coisas que a gente não vai ter entendimento, que a gente não vai ter aceitação, que a gente não vai ter profundidade, que a gente vai começar a questionar e inúmeras vezes derrogar. Então, quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria. Tem revelações que poderiam perturbar a gente. Tá claro? Então, nem tudo a gente tem condições de ter acesso. Vamos voltar um pouquinho. Lembram naquela época quando Jesus curou, ou melhor, ele fez o milagre que era ressuscitar Lázaro? Lembram quando ele ressuscitou Lázaro? Todos nós aprendemos que aquilo é um milagre. Aprendemos ou não? Aprendemos. Ô, gente, como que hoje nós sabemos que não é um milagre? Aquilo é uma patologia. Lázaro estava doente, cataléptico. Vocês imaginem se naquela época Jesus tivesse falado assim: ô, gente, ó, eu estou ressuscitando Lázaro aqui para vocês, mas isso aqui não é milagre não, tá? Daqui a 1900, 1800 anos, vocês vão descobrir que isso é uma doença que ainda vai chegar, que chama catalepsia. Jesus podia falar isso? 1800 anos atrás? Não. Catalepsia. Catalepsia, no caso de Lázaro. Catalepsia, o filho da viúva de Naim. Lázaro já estava no túmulo. O filho da viúva de Naim, Naim é uma cidade, e já estava acontecendo o velório, quando era o único filho daquela senhora.
Ele é quem dava assistência para ela. Então, na hora que Jesus vê e ela tinha méritos, ele vai e traz a cura. Ou seja, ele promove o bem-estar a partir do saneamento da retirada do estado cataléptico. Não foi um milagre. A filha de Jairo, qual é o nome da filha de Jairo? Você é a única que tem que saber. Talita, isso mesmo. É a única que tem. Você é obrigada a saber, porque é o seu nome. Mas, então você imagina, a cura da filha de Jairo, quando ele chega na casa de Jairo, estão todos em volta e falam, ela está morta. O que Jesus responde? Ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Então ele entra, aí eles riem, eles ironizam. Ele entra e fala, Talita cumi, ou seja, em aramaico, Talita cumi, levanta-te, menina. Talita em aramaico, menina, levanta-te, menina. Na hora ela desperta, abre os olhos e já quando ela acorda, já abraça Jesus. Aquilo não é um milagre. Então nós temos 3 situações de catalepsia. Como é que Jesus ia falar naquela época, gente? Isso é um estado cataléptico, tá? Lá para 1800, 1900, vocês vão descobrir isso, a ciência vai. Ele não podia falar. Então tem coisas que só o tempo é que vai trazer para a gente respostas. Hoje nós temos acesso a outros mundos, como ele coloca aqui, olha. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Hoje nós temos acesso pelas obras? Temos, várias obras explicam para a gente o estado de outros mundos, mas nunca em profundidade, porque vai de conformidade com o nosso entendimento. Tá claro? É interessante essa questão da nossa dificuldade de aprendizado, que aí ele vai dissecar essa resposta, o Emmanuel vai trazer para nós aqui o comentário desse estudo que eles estavam fazendo lá em Uberaba. Quando a gente estava lendo Obreiros da Vida Eterna, quando a gente estava estudando aqui na quarta-feira, né, que a gente estuda André Luiz, e hoje estamos no livro Libertação, mas quando nós estávamos lendo Obreiros, tem uma situação que o André Luiz, ele está atravessando uma ponte. Quem frequenta a quarta vai lembrar disso. Ele estava atravessando uma ponte, né, com o Jerônimo, que é o orientador espiritual da obra, Jerônimo, Luciana, Padre Hipólito, André Luiz, então estavam os 4, e como é que é o nome daquela senhora que coordena todo o grupo? Zenóbia. Parabéns, Tequinha. Zenóbia. Estava aparecendo ali, na hora que eles estão atravessando a ponte, a Zenóbia pede para atravessar a ponte em... Na hora que eles estão atravessando a ponte, aí é um pântano. Ela é em cima de um pântano. O pântano está borbulhando. Na hora que o pântano está borbulhando, André Luiz chega até Jerônimo e fala com Jerônimo assim, jazem aqui almas humanas? Ô, gente, o que a Zenóbia pediu? É para atravessar? Ô, gente, isso não é coisa da terra? Porque se pediu para atravessar calado, é para atravessar calado. Quando pede para calar a boca, é para calar a boca. Aí a pessoa fala assim, por que eu vou calar? Gente, se é para ficar calado, cala. Qual o problema? Ela pediu, é para atravessarmos a ponte em silêncio. Pronto. Todo mundo começa a atravessar. O André Luiz vai lá e pergunta, jazem aqui almas humanas? Na hora que ele pergunta, o que acontece do pântano? Começa a surgir monstruosidades. Começa a surgir espíritos que estão deformados. E qual o nome desses espíritos que ele dá na obra? Qual o nome desses espíritos? Sáureos.
Sáureos. Eu fui ver, eu falei, gente, eu já tinha passado os olhos pela obra, mas é muito diferente quando você assenta e estuda. Aí aparecem os sáureos. Quem são os sáureos? Espíritos que estão ali no pântano, deformados pela quantidade de perversidade que eles promoveram. E o sáureo, o que é um sáureo? É a fase primitiva do lagarto. É a fase primitiva. Então, espíritos que estão perispiritualmente absurdamente deformados. Está claro? Absurdamente deformados. Você imagina, nós podemos saber disso hoje, quando veio a obra entre 1960, entre 1950 e 70, quando veio a primeira edição do Obreiros da Vida Eterna, vê se isso a gente poderia ter acesso há 500 anos atrás. Então o conhecimento vai chegando à medida que a gente vai estudando. À medida que a gente vai estudando. Está claro? Por isso é que ele coloca isso pelo Evangelho. Então os sáureos, eles saem. Quando eles saem do pântano e se aproximam para avançar sobre a ponte, só porque o André Luiz falou uma frase, ele só fez uma pergunta. Olha que eles vão atravessar sobre a ponte, sabe o que acontece? Vocês vão ler lá. Esperando a resposta, né? Pois é, te contar, viu? A hora que eles aproximam, Zenóbia pede orientação dos mentores, que ela tem soldados vigilantes. Na hora que ela pede a aproximação deles, eles fazem um campo de força em torno daquele grupo e os soldados apontam as suas armas para os sáureos, armas que soltam, que assustam, porque soltam raios e eles mergulham no pântano de novo. Tá claro? E eles mergulham no pântano de novo. Aí eles continuam atravessando a ponte. Mas o que o Jerônimo fala para o André Luiz quando o André Luiz faz a pergunta? Jazem aqui almas humanas? O que o Jerônimo responde para ele, gente? Jerônimo é orientador espiritual. Ele não podia responder, embora André Luiz estivesse curioso. Não é para atravessar em silêncio? O mentor espiritual atravessou em silêncio. É bom ser mentor, né? Tem um discernimento muito bacana, é difícil para a gente essas coisas aqui na Terra. Então, você imagina, quando chega do outro lado da ponte, aí começa a conversa. Aí Zenóbia fala, agora nós podemos conversar. Aqueles espíritos, eles estão envolvidos num clima de perversidade construído há séculos e eles não estão abandonados aqui no pântano. Um outro grupo que trabalha com a comitiva de Fabiano de Cristo é que dá assistência a esses espíritos. A gente atravessou a ponte porque estamos indo para outra região para recolher outra pessoa, para assistir outra pessoa e retirá-la do sofrimento em que ela se encontra. Então não era a missão deles, eles passaram e aí o André Luiz entendeu. Aí na hora que fala assim, agora pode perguntar. Sabe o que o André Luiz perguntou? Nada. Que é assim, quando não pode, a gente vai lá e fala, né? Era para ficar calado, a gente vai lá e pergunta. Quando é para poder perguntar, a gente não pergunta mais também não, tá? Há quem lamente, aí ante o além, há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. A gente sempre pensa nisso, né? Eu penso nisso, acho que vocês já pensaram. Gente, por que os mentores não... Hoje a gente talvez até pense menos, mas por que não acontece alguma coisa para o mais amplo concurso na solução dos enigmas? Por que Deus não faz isso assim? Por que não promove isso assim? Quantos de nós já pensamos... Gente, Deus, basta levantar um dedo, quer dizer, nem sei se Deus tem dedo, mas assim, basta Ele querer. Se ele não tiver dedo, basta ele querer que as coisas acontecem. A gente fica pensando por que as coisas não são melhores. Quantos de nós já pensamos isso? Tá? E outra, nós só pensamos nisso, agora falando de nós só pensamos nisso porque nós estamos aqui. Nessa condição hoje, de ler, de estudar, de entender, de assimilar, de divulgar, nós estamos nessa condição.
Mas já estivemos em condições muito perversas em outras épocas e agora estamos fazendo movimento de mudança. Quando a gente teve em condição perversa, deve ter gente que pensou, por que Deus não acaba com esse mané? E a gente conseguiu resistir no tempo e estamos aqui hoje fazendo nosso movimento de correção, como todos farão. Está claro? Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza, a materialização de estadistas ilustres domiciliados no plano espiritual para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Muitos estudiosos desejariam que reencarnasse cientistas, filósofos, empresários, mas envolvidos com o bem. Ou por que eles não se manifestam nas reuniões para que as coisas aconteçam a contento? Não seria muito mais fácil? Seria, gente. Muito mais fácil. Mas olha, o que determina a nossa estadia aqui? O nosso livre arbítrio. Se viesse essas orientações, elas iam praticamente direcionar. Tá claro? E olha, tem que vir a experiência, tem que vir o experimento. Tá certo? Tem que vir. Vamos pegar um exemplo simples. Quando Alexander Fleming, ele isolou uma colônia de bactérias, num recipiente asepsiado, ele isolou, mas os seus colegas de trabalho, médicos, fisiologistas, já tinham colocado que aquilo ali não dá resultado. Aquela mesma colônia de bactérias, ela vai dar fungo no recipiente. Que não era para ele perder tempo com isso. Aí ele resolveu o quê? Perder tempo. Ele isolou a si mesmo a colônia de bactérias. Quando apareceu fungo no interior do recipiente, ele não desprezou a experiência. Os outros que passaram por ele, que fizeram a mesma experiência, desprezaram. Aí ele começou com um questionamento. Por que apareceu fungo? Esse questionamento dele o fez aprofundar na pesquisa, esse questionamento. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ele foi aprofundando, aí ele queria descobrir a origem do fungo. Descobrindo a origem do fungo, ele descobriu também a penicilina, que hoje salva milhões de pessoas da pneumonia. Imaginem, por causa da insistência dele, a perseverança dele de ficar ali. Isso é interessante porque a nossa tendência... deixa para lá. A nossa tendência é descuidando. Vários fizeram a mesma experiência. Tá claro? A gente gostaria que chegasse dessa forma, mas não chegaria, gente. Não tem como chegar dessa forma. Tudo bem? Se chegar uma orientação... eu gosto de citar um exemplo simples, que é... uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se é a 192 ou a 198. 192. Pode alguém, lembrando dessa pergunta aqui, por que não reencarna pessoas que vão fazer todo o processo de evolução e a gente nem precisaria de refletir, isso é só acompanhar. Pode alguém, por um proceder impecável nesta vida, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e se tornar espírito puro sem passar por graus intermediários? Pode alguém proceder impecável nesta vida? Gente, você vai aproveitar toda a oportunidade que você tiver, toda, para fazer o bem. Você vai aproveitar tudo. Você vai fazer caridade, você vai orar, você vai auxiliar, você vai visitar, você vai aproveitar. E outra, hein? Você vai eliminar pensamento negativo da sua vida. Você não vai pensar em preguiça, apatia, discussão, aumentar o tom de voz, bater a porta, xingar no trânsito. Você não vai fazer mais nada disso, acabou. A partir de hoje, a sua proposta é virar anjo. E você tem mais
40 anos pela frente. 40 anos. O senhor não, viu, tio? Não vou fazer isso. Não, o senhor não. Eu já fiz a conta, eu ia para 121 anos. Não, tio, fica aqui. Não, olha, o senhor já está preparando para sair. Tá? Preparando para sair. O dono do senhor Márcio, a senhora também não. Tá? 40 anos só no meu exemplo aqui. Para muitos de nós, para outros, gente, que estão preparando para sair, vai devagarinho, mas vai com Deus. Tá claro? Então, você imagina 40 anos fazendo bem, fazendo... Vocês acham que a gente desencarna quase anjo? Ô, gente, você não vai ter mais nada de negativo. Desencarna quase anjo. Desencarna legal. Cuidado, viu, gente? A palavra pode suscitar outro campo vibracional. Desencarna mais estável, não desencarna mais estável? Desencarna bem, não desencarna bem? Mas não anjo. Mais tranquilo. Aqui. Não, pois pode transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento, se tornar espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Ele fala, não, pois que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Existem qualidades que a gente só vai ter acesso depois que as atuais forem colocadas em prática. Olha quantas qualidades existem e a gente ainda não coloca em prática. Eu só vou conhecer as outras quando as atuais forem praticadas. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza na Terra, mas isso não é a perfeição absoluta. Existem coisas que só o tempo é que vai me dizer. Qual o exemplo simples que eu dou? O computador. O computador, ele foi inventado aí, ele chegou para nós na década de 80. Para o mundo, na década de 90. Mas, quando começou essa história? Olha quando começou, 1870, na década de 1870, 100 anos atrás, do computador, inventaram uma máquina bacana demais, que eu já dei o nome para vocês, que é a máquina de escrever, de datilografia. Você quer ver como que essa máquina era bacana demais, de 1870? Quem fez curso de datilografia aqui, levanta a mão. Ah, todo mundo lá na década. E a gente ainda tinha um prazer de sair com um diploma na mão. Concurso, você tinha que apresentar o diploma, se você sabia datilografar. Você pergunta o jovem hoje o que é datilografia, ele fala, datilou o quê? Não sabe nem a palavra. Mas, veja, datilografia, 100 anos depois, 1970, chegou a máquina de escrever elétrica. Você antes datilografava na máquina manual. Você datilografava, e aí na hora que a frase acabava, dava um sinalzinho. Aí você voltava o carro, segurando na alavanca. Você vinha com a alavanca, aí datilografava, você tinha que olhar para o texto ali, datilografava, dava o sinalzinho, você sabia que só poderia dar mais 5 a 7 toques, ou seja, 5 a 7 letras. Aí você sabia, terminava, dividia em sílaba ali e voltava na alavanca. Quando veio, 100 anos depois, a máquina elétrica. Máquina elétrica, você não precisava de tirar a mão do teclado. Você vinha com o dedinho, batia numa teclazinha ali e a máquina, o carro voltava. Ele bailava, olha que bacana. Ele ia para lá, você ia na tecla, ele voltava para cá. Ele ia para lá e voltava. Você não precisava de vir com a mão na alavanca. Pouco anos depois, fala conosco daí. E ainda corrigiu, gente, era melhor ainda, hein? E ainda corrigiu o texto. Poucos anos depois surgiu a eletrônica. Essa aí a gente nem conheceu e chegou o computador. Era um trombolho o computador. E ele foi diminuindo. Ele foi diminuindo. Hoje ele está no relógio. Tá? Você imagina, o teclado, o princípio do teclado, ele é da máquina de escrever de 1870. A, S, D, F, G, J, K, L, M, N, C. E esse teclado, e depois você vai, A, Q, S. Olha, você vai passando ali pelos teclados, é o mesmo princípio que está lá no tablet.
que começou no trombolho do computador, que hoje está no celular, que hoje está no relógio de pulso. Não tem, a natureza não dá saltos. Nós não poderíamos ter aprendido. Vocês lembram a força que a gente batia da datilografia? Lembra a força, que era a máquina manual? Para a gente sair daquela máquina ali e bater, você saía no final da aula com os dedos doendo. Aí teve que passar para a elétrica, depois veio a eletrônica, depois veio o computador, você descobriu que se bater do mesmo jeito que você batia a máquina, você quebrava o computador. Você quebrava. Então você começou a bater suave, até chegar no celular, que hoje, quando você aproxima, ele já mostra. Você nem encosta, ele já mostra. Isso é evolução. Então, a natureza não dá saltos, é o que ele coloca para nós aqui. Como que já vai vir pessoas do futuro e já começar a trazer do futuro, que já sabem o que vai acontecer daqui a 300, 500, 800, e já vem trazendo as pesquisas. Hoje, gente, a gente ainda não está preparado para receber. Como não estávamos preparados para receber o computador em 1870. Suponhamos que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução de cada discípulo. Imagina, se a pessoa não acompanha. Por isso é que o magistério, ele vai vendo a escala de aprendizado de cada criança. Ele vai acompanhando de cada adolescente. Tem turmas, na minha época tinha isso, né? Quando a gente estudou, acho que a nossa época, você também é dessa época, turma A, B, C e D. O MC, hoje nós já estamos brigando aí com a inteligência artificial. Que está substituindo. Então, você imagina, naquela época, a turma A eram os melhores, depois a turma B. Eu sempre fui da B. Quinta B, sexta B, sétima B, oitava B. Sempre fui B. Então, você imagina, e no colégio que eu estudei tinha até a D. Tinha até a D. Mas, entre nós, isso não era motivo de ironia. Tá? Hoje não pode ter essa distinção. Hoje não pode ter distinção. Naquela época, se existisse a palavra, era bullying. Não existia. Eu sempre fui da B e foi confortável ser da B. Tá claro? Porque nem me exigia tanto como os da A e nem era tão fraquinho como os outros. Tá certo? Embora sempre peguei recuperação. Tá claro? Então, eu tinha um prazer, quando chegava setembro, que eu sabia que eu já ia, não, essa aqui eu já estou na recuperação, eu já deixava aquelas. Eu sempre peguei recuperação, pelo menos duas, era a minha meta. Foi assim da quinta à oitava, que não existia a nona, depois o primeiro e o segundo. Quando chegou o terceiro, eu falei assim, pelo menos um ano na minha vida eu vou passar direto, né? Porque setembro eu começava a estudar para passar nas outras, que eu já ia ficar em duas. Então, o terceiro ano foi o único ano que eu quis passar direto. Porque ali eu estudei, vou passar de pronto. Tá claro? Mas é interessante isso, por quê? Porque depende do seu investimento. Oi, filho. E como eles são benevolentes, porque se a gente for olhar, a gente ainda não estava preparado para toda essa modernidade. Vem e a gente não sabe fazer isso. Mas lá eles devem fazer uma média, assim, como já tem alguns assim que já vão usar até, vamos colocar, né? Vamos deixar, facilitar um pouquinho para eles, porque na realidade está tudo aí, mas a gente não sabe. A gente ainda não sabe desfrutar. Exemplo da IA está avacalhando. Mas a palavra avacalhando, o que eu acho que é interessante aí, eu não vou dizer nem só a inteligência artificial. Se a gente for pegar, a inteligência artificial é um exemplo. Se a gente for pegar, o problema nosso, gente, é moral. Ele não é com a tecnologia que está chegando. Tá claro? A gente vê o WhatsApp, ele resolve N coisas. As redes sociais resolvem N coisas, mas a moralidade de muitos ainda não condiz com aquele instrumento que chegou na mão deles. Aí eles começam a plantar mentira, começam a plantar destruições, começam a construir agressividade, perversidade, e começando na rede social. Ou seja, se o nosso mundo estivesse um pouco melhor, mas como que o mundo vai melhorar se a gente não tiver essas situações também para enfrentar? Eu estou colocando para vocês. Então, tudo que está lá na rede social é verdade? Não. Então, tudo tem que ser contestado? Não. Mas eu tenho que responder tudo? Não. Então, é a gente que vai usar o discernimento.
Tá claro? Porque a gente começa a se perder quando entra na linha de raciocínio daqueles que estão se propondo um movimento de destruição. Que é positivo? É positivo. Mas a moral de todos ainda não estão preparados. Tá claro? Oi, filha. A gente tem que lembrar que tanto a inteligência artificial como demais outras coisas de inteligência são ferramentas. São só ferramentas. O martelo ele pode ser usado para construir coisas maravilhosas como para destruir. Sim. Depende muito da gente. Então a gente não pode colocar essas coisas que estão envolvendo boas ou ruins, porque, na minha opinião, elas são sempre boas. Sim. O uso delas é que vai mudar isso, né? E aí vem a colocação que a Luciana está dizendo para nós. Hã? Fabiano, prazer, hein, Emerson? O que a Fabiana está colocando para nós são instrumentos. É a gente que vai utilizar o instrumento em nosso favor. Essa colocação me remonta o que o André Luiz fala no livro Sinal Verde. Tá? Que o André Luiz fala, o martelo, ele é um instrumento para ajudar na construção. Mas as marteladas podem destruir obras que demoraram séculos para serem construídas. Ou seja, o martelo ele é interessante, a gente precisa dele. Tá claro? Mas dependendo das mãos em que ele esteja, é o mesmo exemplo. Tudo bem? Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Imagine se não tivesse uma lei. Se não tivesse uma lei. Tendo a lei, gente, tendo a lei, as pessoas já estão fazendo o que querem. Tendo lei. Então imagine se tendo leis, tem gente fazendo o que quer. Você imagina se não tivesse. O nosso país é porque está em processo de progresso e estamos progredindo. Essas coisas são descobertas? Por quê? Porque estamos progredindo, isso é ótimo. Tá? Senão nem isso a gente saberia. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. Já pensou se no hospital todo mundo recebesse o mesmo tratamento, a mesma medicação, os mesmos cuidados? Todo mundo. Não importa o quadro, não. Quem entrou com pneumonia tem o mesmo tratamento de quem tem câncer, que tem problema renal, que tem o mesmo que está gripado. Então, imagine se fosse feito dessa forma. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do trabalho iria se opor à sombra do caos. Esse trabalho não ia adiantar de nada, tá? Ele ia se opor, porque na realidade não faz sentido a gente oferecer para alguém aquilo que alguém não precisa. Você não tem como tratar um paciente renal com um antigripal, tá certo? Então, cada um no seu estado. E cada um que está nesse estado vai receber das pessoas aquilo que precisam receber, dos cuidadores. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado, no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo inconsequência ou desordem. Não é para a gente esperar que eles vão interferir desorganizando. Mas, não desorganizando. Mas o que a Joana de Ângeles coloca para nós na mensagem que se chama A Grande Transição? A Grande Transição. O perfil de espíritos que estão chegando. Porque quando a gente vê as atrocidades, as dificuldades, os transtornos, as rebeldias, as perversidades, quando a gente vê, parece que a Terra está desguarnecida. Parece que a Terra está desguarnecida. E ela coloca para nós o quê? Espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda, nobres, espíritos extremamente evoluídos, que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda, estarão chegando a fim de promover o bem e alargar os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios de Deus. Ah, mas que impedimentos que eles têm, gente?
eles estão com tanto trabalho, eles conseguem desvencilhar, organizar para que outras pessoas assumam, para eles reencarnarem. Se nós pegarmos, fizer uma pesquisa, pega a pesquisa, vai lá no Google, vai no YouTube, você vai ver filmes, programações, espíritos extremamente evoluídos, aí você vai ver crianças, jovens, gênios, que estão falando coisas, trabalhando com coisas, descobrindo coisas, que para nós é inimaginável. Espíritos nobres. Tanto que ela continua, da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedente de outras esferas, estão se revestindo da indumentária carnal para tornar essa luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignas que estimulem o avanço e a felicidade. Então, os espíritos estão vindo de regiões superiores para fazer esse movimento de avanço do planeta. Ela coloca isso aqui nessa mensagem, que foi psicografada no Rio de Janeiro, em 2006, por Divaldo Franco, em 2006. Não uma entrevista, o Divaldo Franco coloca, não o que está nessa mensagem. Até 2025, até este ano, nós teremos 200 mil espíritos aproximadamente em condição angelical encarnados na Terra. 200 mil em condição angelical encarnados na Terra, gente. Eu estou olhando para vocês aqui, ninguém está com essa cara angelical. Então nós não fazemos parte desse grupo. Nós não fazemos parte desse grupo, combinado? Até aproximadamente 200 mil espíritos, até 2025, olha, está chegando. E aí ele coloca para nós, nessa entrevista, e ela coloca isso na mensagem. Queiramos ou não, a Terra vai entrar na regeneração. Queiramos ou não, a Terra vai entrar na regeneração. Oi, Elaine. Está vindo 200 mil espíritos, né? Já alguém com certeza tem encarnado. Mas aí a gente está vendo muitos pais, porque o espírito vem com uma bagagem, mas a gente está vendo muitos pais assim, permitindo os filhos assim, que o mundo seja deles e tirando eles de uma noção. Esses espíritos perdem esses valores, porque também depende da criação, né? A gente, como pai, está aqui para orientar e mostrar o caminho. E esses espíritos confiam. Veja bem, aí quando, suponhamos, esses espíritos extremamente evoluídos vêm filho de pais normais, igual a gente assim, tá? Se é que, né, somos. Se vem e a gente vai excedendo na educação, com esses espíritos, já são muito iluminados, eles têm disciplina. E eles não atendem. Eles é que nos modificam. Eles já vêm de programação, não é? Esses pais são mesmo por isso. Exatamente. Agora, quando eles não são, os espíritos vêm naquele lar, mas são espíritos que, ao se deslocar daquele lar, à medida que eles vão ganhando autonomia, eles vão fazendo a caminhada deles, mesmo que os pais sejam indisciplinados. A chance de um espírito desse cair por causa da educação dos pais é fragilizá-lo demais com o processo evolutivo deles. Eles estão muito longe da gente. Eles não serão fragilizados com a nossa forma de educar. Lembra o exemplo que eu dei da garota que eu estava fazendo uma palestra falando do cuidado para não deixar os filhos, depois de 10 horas, não deixar os filhos no computador ou no celular. Lembram desse exemplo? Uma parte lembra. A menina levantou a mão lá na palestra. Assim. Eu falei assim, pode falar, minha filha. Ela falou assim, posso? Pode. Ô Emerson, e quando a mãe da gente não tem educação para desligar o computador 11 horas, na época era 11 horas, não 10, 11 horas. Eu falei assim, é assim na sua casa? Ela falou assim, você está falando que a gente tem que desligar, mas e quando a mãe não desliga? E quando a mãe não obedece, passa a noite no computador? Eu falei assim, sua mãe está aqui? Ela falou, aqui do meu lado. Eu falei assim, então, minha senhora, eu vou deixar sua filha falar, porque é importante para nós. Ela falou assim, não, ela pode falar. Ela falou assim, Emerson, lá em casa, a minha mãe não desliga o computador às 11 horas da noite. Aí eu chego e falo com ela,
quando o meu celular desperta, 5 para 11, eu vou deitar 9 horas, 5 para 11, meu celular desperta. Aí eu falo para ela, 5 para 11, eu grito no meu quarto assim, mãe, 5 minutos. Minha mãe já sabe. Aí eu chego lá na porta, na hora que não deu hora, ela não desligou, eu chego lá na porta, encosto na porta e olho para ela. Ela vai, já filha, já estou desligando. Ela vai lá e desliga. Eu falei assim, ô filha, que coisa boa, a sua mãe já te desobedeceu? Já. E o que você fez quando sua mãe te desobedeceu? O Emerson, minha mãe chegou para mim e falou assim, eu vou ficar no meu computador, eu trabalho com ele, eu jogo com ele, eu faço tudo com ele, só mora eu e você nessa casa, quem te sustenta sou eu, quem manda em você sou eu, então você vai dormir. Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu fui dormir, minha mãe mandou. Eu falei, você está certo, olha a disciplina. Ela foi. Chegou no dia seguinte, quando ela acordou, a mãe dela estava dormindo, o que ela fez? Colocou senha em tudo. E foi embora para a aula. Colocou senha em tudo e foi embora para a aula. A mãe acordou e ficou louca, porque não podia nem trabalhar, nem jogar, nem brincar, nem comunicar, não podia nada. Ela colocou senha em tudo da mãe. Foi embora. Quando ela chegou na hora do almoço, a mãe já chamou a atenção dela e falou, tira a senha de tudo. Ela falou assim, eu não vou tirar, porque você me desobedeceu ontem. Aí ela pegou e falou assim, você vai tirar, porque senão eu vou te bater, eu vou te arrebentar. Ela falou assim, não tem problema, mas eu só tiro amanhã, a senhora está 24 horas de castigo. E ela deixou a mãe dela 24 horas de castigo. E a mãe falou que ia bater nela, falou, não tem problema, a senhora está de castigo. Eu posso apanhar, mas a senhora está de castigo. Amanhã eu tiro. A mãe não bateu nela, foi aquele caos naquela tarde, noite. No dia seguinte, quando ela levantou para a aula, ela foi lá no computador, foi no celular da mãe, tirou senha de tudo, tirou tudo. Foi embora para a aula. Quando ela chegou, a mãe dela já estava lá, toda feliz. Aí na hora que a mãe deu um intervalo, ela falou assim, mãe, é a primeira vez que eu te coloquei de castigo. Eu espero que seja a última. Se a senhora não desligar 11 horas, se a senhora não desligar, eu vou colocar a senha de novo. Só que em vez de deixar a senhora de castigo 24 horas, eu vou deixar 48. E se a senhora insistir, eu deixo 72. Eu vou aumentando 24 horas cada vez que a senhora fizer isso. Não, minha filha, pode deixar, eu sei que você está fazendo isso, que eu preciso. Aí eu falei assim, gente, falei para o público, não estamos no tribunal, mas vou dar à mãe o direito de resposta. Aí a mãe pegou e falou assim, Emerson, a minha filha é um espírito diferente. Ela veio para me educar. Entendeu? Ela veio para me educar. Eu não consigo. Se não for a minha filha para me limitar, eu não consigo. Então, eu obedeço porque eu sei que ela tem razão, ela não está errada. Porque se eu achar que está errada, eu mudo. Eu mudo. E eu preciso da força dela. E aí entrou a questão da educação. Tá claro? Então, espíritos nobres estão vindo justamente para fazer esse movimento que a gente precisa dele. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço à feição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. Então eles vêm como gente comum. Vêm como gente comum. Nasce num berço comum. Aos poucos, aí ele dá 2 exemplos para nós. É assim que encontramos Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. Aqui ele fala para nós 800 invenções. A internet coloca para nós que ele tem mais de 1.100 invenções. Tá claro? Registrado. Gente, ele passou na Terra inventando. Quando ele era menino, ele vendia jornal para se manter. Como uma criança, um jovem comum, vendia jornal para se manter. Mas quando ele foi adultecendo, ele foi colocando em prática a inteligência que ele tinha. E embora a única invenção dele, que todo mundo conhece, é a lâmpada. A lâmpada. Que ele chegou para um assessor dele, depois dele tentar inventar a lâmpada elétrica na espessura do filamento que iria passar energia, depois dele tentar aproximadamente 800 vezes, um assessor dele falou assim,
que ele não precisa... Não falou a palavra desiste, não. Falou com ele assim, ô Thomas, não precisa de continuar tentando. 800 vezes já é coisa demais. Nós não vamos conseguir, você não vai conseguir. Aí ele falou assim, agora que eu estou perto, gente, tentar 800 vezes, agora que eu estou perto, aí esse assessor ligou e perguntou para ele assim, como perto? Ele falou assim, eu já sei 800 caminhos que eu não devo fazer. Eu estou perto, faltam alguns. Então, quer dizer, próximo à experiência 1000, ele conseguiu trazer essa lâmpada que hoje ilumina o mundo. Imagina as nossas estradas hoje com lamparina, gente. Tá claro? Imagina a gente dirigindo a cidade sem isso aqui. E aí ele pega também um outro exemplo, Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pode ser considerado fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Louis Pasteur, que a gente conhece muito mais pela palavra pasteurização, que o leite pasteurizado, o vinho pasteurizado, foi um mecanismo criado por Louis Pasteur, e esse mecanismo matava os micróbios para conservar o leite, para conservar o vinho. Daí surgiu a palavra pasteurização. A gente sabe que o leite é pasteurizado, mas não sabe nem que foi Pasteur. Mas foi Pasteur. Tá claro? Ou seja, um garoto crescendo lá, em meio às convulsões do dia a dia, um garoto normal, que viveu como a gente. Lembremos-nos de Jesus, o Divino Mestre, por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Qualquer criança necessitada de arrimo. Só que ele tinha autonomia, não tinha? Maria tinha uma preocupação com ele. Ele era mais um filho. Entre os filhos que ela tinha, ele era mais um filho. Mas ele estava lá. Quando ele tinha a chance de dar uma escapadela, né, dos olhos de Maria, ele saía e não voltava para casa, não. Imagina naquela época que não existia celular. Quanto tempo, tendo celular, a gente libera os nossos filhos para ficar longe de casa sem pegar como que está uma informação? Quanto tempo a gente fica? Quanto tempo? Depende da mãe, do pai. Então, no geral, com as mães e pais que aqui estão, quanto tempo a gente fica? Gente, misericórdia, ainda bem que eu já nasci. Não sou filho de uma mãe aqui, porque meia hora? Não, algumas horas. Umas 6 horas. Meia hora para saber se já chegou no local para onde disse que iria. Isso, atenção. No local para onde disse que iria. Não quer dizer que tenha ido, mas pelo menos ele fala, já cheguei. Né? Quer dizer, é uma mentira atrás da outra. Quanto tempo então a gente espera? Meia hora, 2 horas, 3 horas? Aí ele não retorna para casa. Quanto tempo a gente espera que ele retorne para a gente telefonar de novo? Quanto, gente? Vocês não esperam, não? Vocês já vão na casa lá esperar na porta? Depende dos combinados. 10 minutos. Um filho falou 10 minutos. É assim com a sua mãe, meu filho? 10 minutos. Marca o horário. Se você não chegou no horário, quantos anos você tem? Deus te ouça. 13 anos. Veja bem, se ele não chegou, a mãe espera 10 minutos. Se não chegou, ela começa a telefonar. Onde você está? O que aconteceu? Não, mãe, é porque eu ainda estou aqui na festa. Nós combinamos. É assim ou não é? Mais ou menos. Porque tem o chinelo, né? Ah, tá. Entendi. Oi, filha. Fica mais fácil, tem Live 360. Lá, tem o quê? Live 360. Live 360. Então, pega tudo aonde está. Gente, o pessoal que está me ouvindo aqui também sabe disso, né? Que eu estou descobrindo agora. Eu não conheço essas coisas. Pois é. Então, você imagina. Agora, vamos voltar. Maria saiu, foi na festa da Páscoa com os filhos. Foi na festa da Páscoa com os filhos. Na hora que ela foi na festa, terminou, todo mundo volta. Maria faz chamada, né? Fulano. Os meninos foram aparecendo, pronto. Chamou Jesus, Jesus estava lá reunido com os sacerdotes. Ela deixou, foi embora para casa. Quanto tempo ela esperou? Ah, só um detalhe, não havia nem orelhão, que dirá celular, tá? Não havia. Ok, quanto tempo ela esperou para ir atrás de Jesus? 3 dias.
72 horas. Meu filho, como você não é Jesus, eu espero que sua mãe continue te monitorando. Viu? Porque senão você ficaria 3 dias fora. Ela esperou 3 dias, 72 horas. Depois de 72 horas, ela olhou e falou, gente, mas cadê aquela peste que não voltou? Vai atrás dele. E ele estava lá no templo, reunido, conversando com os discípulos. Conversando com os sacerdotes, com os doutores da lei. Aí ela falou assim, Jesus. Aí, o que ele fala com ela? A senhora não sabe que eu vim para cuidar das coisas de meu pai? Não é José, de meu pai. O que ela responde? Eu sei, passa aqui agora. Vem agora. Eu sei, mas é hora de ir para casa. 72 horas, filho, fora de casa. 72, eu não sei o que você comeu, o que você bebeu, se você tomou banho, se você escovou o dente, eu não sei nada. Para casa. E aí ela pediu licença. Dá licença, viu, gente? Vocês são doutores da lei, dá licença que eu sou mãe. Pronto, acabou. Quem é que manda? Pronto. Teve dúvida? Aprendeu? Ele veio hoje para a reunião e na mais ele vai voltar. Quando ele chegar ali e ver que sou eu, ele, ó. Lá em casa as meninas aprenderam um ditado. Mamãe sabe tudo. E aí tudo que ela falava, e ai das meninas se não seguisse no cabresto, né? Porque mamãe sabe tudo, tá? E aprenderam com esse ditado. Pois é. E ai de papai. Vive em sua época ao modo de homem normal. Jesus viveu como um homem normal. Mas, o que aconteceu nessa faixa etária que ele estava com 12 anos? O que aconteceu? Ele se afastou da sociedade. Ele se afastou da sociedade. E aí ele foi conviver com os essênios. Os essênios procuraram Maria. Colocaram Maria, olha o quadro evolutivo dos essênios. Agora nós estamos falando de outro perfil moral. Procuraram Maria e falaram com Maria. Nós sabemos que ele é o filho de Davi, que já fala na Bíblia. Pode deixá-lo conosco que nós vamos educá-lo, porque a sociedade não vai deixar que o aprimoramento biológico aconteça, pelo que já estava tendo na cidade. Essa conversa está no livro Maria de Nazaré, que Miramês coloca para nós sobre a psicografia de, me parece que é João Nunes Maia. Tá? Miramês explica para nós. Tá? Então, ele vive com os essênios até 29 anos. Outro perfil moral. Com 29 anos ele volta, com 30 anos ele começa a abraçar verdadeiramente o ministério, o que durou só 3 anos. Até por isso os essênios entenderam que ele teria que ser retirado do convívio. Se adulto, autônomo, ele só teve 3 anos, imagine vocês se ele começa a falar isso tudo com 13, 14, 15, ele não chegaria à fase adulta. Entendeu? Então, como pessoa normal, e embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero a maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Embora a luminosidade dele, gente, mais do que a luminosidade dele, quem construiu este planeta foi ele. Quem construiu o planeta. Embora tudo que ele tenha feito, ele é crucificado no próprio planeta que ele construiu. O tronco, as próprias árvores que ele vivificou, virou cruz para ele ficar pregado. Imagina o nível de dificuldade moral daquele povo ou nosso naquela época. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro, e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. A vida prossegue além do sepulcro, e nós receberemos de conformidade com o que estamos plantando. E aí, não tem como, não existe milagre na lei, gente. Não existe milagre na lei. Trazer para vocês a fala de Aparício Torelli, que eu acho uma fala profunda, tão significativa, embora não tenha a ver com
o Espiritismo, mas tem muito com a autorreflexão. Aparício Torelli foi jornalista. Neste país, ele foi o primeiro jornalista que fez humor político. Fazia humor com os políticos, fazia humor com os coronéis, generais, almirantes, fazia humor. Por volta da década ele nasceu em 1895 numa cidade que se chama Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Por volta da década de 30, ele já estava morando no Rio de Janeiro, ele montou um jornal. E nesse jornal, ele ficou aberto 10 dias, porque ele fez humor com o almirante da Marinha, e aí ele foi agredido por marinheiros na rua. Ele foi agredido por marinheiros. Então, e mandaram ele fechar o jornal. Ele pegou e fechou o jornal. E ali virou só um escritório, ele rompeu a sociedade como amigo dele, fecharam o jornal, ficou só escritório. O escritório, ele botou uma frase na porta, que nós encontramos em várias plaquinhas quando vai em repartição pública ou escritórios privados: entre sem bater, que é o que ele falava, entre sem bater nele. Tá claro? Ele já escreveu entre sem bater, porque ele já estava cansado de apanhar daqueles que o agrediam. Só que ele passou na história como Barão de Itararé. Ele se deu esse título de barão por ele não ter recebido nenhum título nos conflitos que estavam acontecendo entre Washington Luiz e Getúlio Vargas. Como ele não recebeu título nenhum, ele pegou e se deu o nome de Barão de Itararé, que é uma região que fica entre São Paulo e Paraná, e ali iria ter um conflito. Ele descreveu o conflito que iria acontecer e não aconteceu, porque todo mundo foi ganhando prêmio, ele não ganhou nada. Então ele pegou e deu o nome dele de Barão de Itararé, e na história ele é passado como Barão de Itararé. Ele desencarna em 1971, já com 76 anos, mas ele tem uma frase que ele coloca assim: o que se leva desta vida é a vida que se leva. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Ô, gente, sairmos da posição que a gente está, da inércia, da apatia, significa o quê? É o que nós continuaremos fazendo do outro lado. Ficar na posição de inércia, de apatia, desprezando tudo que a gente vai lendo, conhecendo, estudando, assimilando, mas não praticando, é continuar lá do jeito que a gente está aqui. Só que aqui a gente sabe disso pela doutrina. E ele fez isso por espiritualidade interna. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Eu não vou encontrar nada lá melhor do que eu estou fazendo aqui. Eu vou continuar o que eu faço aqui. O que vai ser melhor é dependendo do estado que eu for. Se eu nada fizer, nada encontrarei, e aí vem outras dificuldades, conforme a gente vem assimilando na doutrina. Ok? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã, rogando a tua proteção para todos nós, encarnados, que estamos vivendo neste planeta que convulsiona diante de tantas dificuldades, de tantas dores, mas consequência natural do processo evolutivo no qual estamos buscando melhora. Fique conosco, Senhor, que assim seja.